Olá, meus lindos, lindas e lindes. Eu sou Yuri Andrei e convido todos, todas e todes a ir na PocCon de 9 a 10 de junho, lá no Centro Cultural Vergueiro. Hoje a gente está aqui para bater mais um papo aqui dos papos da PocCon, né? E este vai ser sobre arte e escrita e a inteligência artificial. E para ajudar a gente a compreender um pouco mais sobre esses assuntos aí, né, inteligência artificial e como ela tem afetado os trabalhos de artistas, escritores e quadrinistas, eu tô com uma galera aqui que pode ajudar a gente a desvendar um pouquinho aí desse futuro tão incerto que atinge todo mundo, inclusive os artistas em geral, né, e também a sociedade. Né? Então, eu vou pedir para eles começarem a se apresentando aí. Eu acho que eu vou começar pelo Tiago, né? Por favor, Tiago, faça as honras. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães, eu sou criador de conteúdo, especialista em cultura pop. Eu faço vídeos em várias plataformas, no formato de ensaio, onde eu falo sobre cinema, TV, quadrinhos, novela, tudo que é história, tudo que a gente chama de narrativa, relacionando aí com cultura, sociedade, esse mundo doido aí que a gente vive com o objetivo meio ambicioso de construir compreensões de mundo a partir da cultura pop. É meio que o que eu faço aí de um jeito meio chique, né, de falar assim, um jeito chique de descrever meu trabalho, mas é basicamente isso. O meu canal no YouTube chama Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H. Eu posto vários vídeos lá, se você quiser me acompanhar, mas eu também posto vídeo no TikTok, no Instagram, tudo Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H. Quem não me conhece, quiser me conhecer, estarei lá. Estou, estarei, continuarei estando. Bora lá, Luan. Oi, pessoal. Meu nome é Luan, conhecido como Naku Luan ou Naku Naú nas redes sociais. Eu sou ilustrador e também mestrando em comunicação, estudando comunicação e cultura. Além disso, também trabalho com divulgação científica na Agência Escola, que é um projeto, o FPR, que é um projeto que é, traz os estudantes da graduação e da pós-graduação para desenvolverem projetos que ajudam a divulgar as pesquisas que são desenvolvidas dentro da universidade, tanto da UFPR, que é a que eu estou inscrito, como tipo de outras pelo Brasil. E também, estava esquecendo, mas é importante, sou colorista no da Guará, do Funktoon, e também editor do Funktoon. E Isso. agora, Mário, meu querido. Olá, pessoal. Meu nome é Mário César. Eu sou autor e editor de histórias em quadrinhos. Também sou o co-criador e um dos organizadores da PocCon, esse evento que a gente está participando aqui, né? A Feira LGBTQIA+, de quadrinhos e artes gráficas. Bora lá. Legal demais. Agradeço a presença e disponibilidade dos nossos convidados. E para iniciar o nosso bate-papo, eu quero fazer um começo mais conceitual aí Uhum. e de forma mais positiva, né? Vocês acham que a inteligência artificial, tá? Quando vai trabalhar a dicção, né, pode contribuir de forma positiva para a criação artística, textual, cultural, música, poesia, literatura, cinema, assim, pode haver um lado positivo nisso. E se vocês acham que digitar no prompt, ali, né, colocar algumas palavras ali, pode ser considerado arte. Difícil, Posso né? começar? Difícil, Ou já que Você quer falar, Lu? Não, pode O começar. quê? Tá. É, Bom, bom, eu sou da opinião de que a tecnologia em si, nenhuma ferramenta em si é inerentemente maligna, ou nada do tipo. A questão não é a tecnologia Uhum. em si. A tecnologia em si não está corrompendo a sociedade. Eu não sou dessa visão meio Black Mirror da tecnologia, né? Onde a tecnologia é como se fosse como se a tecnologia fosse esse grande mal.
A tecnologia não é o grande mal é outra coisa, né? O grande mal são as estruturas lá que permitem, né? E que se apropriam da tecnologia e que usam essa tecnologia para determinados fins, para manter certas estruturas de poder. E a gente sabe que a internet ela é do jeito que a gente é, né? Não só a inteligência artificial, né? A gente está falando de inteligência artificial, mas a gente está falando de várias coisas que são anteriores a isso, né? Então a gente tem uma internet hoje que ela existe do jeito que ela existe hoje por uma série de escolhas específicas de certos agentes específicos com muito poder que tornaram a internet do jeito que ela é hoje. Mas a internet como um todo, né? A internet, a tecnologia internet, ela é muito maior do que a forma como a gente usa a internet hoje. Então, a inteligência artificial eu vejo dessa forma, né? O que a gente chama de inteligência artificial, existe disputa sobre esse termo também, né? Existe essa ideia de que o chat GPT e essas tecnologias, elas são a Matrix, ou como é o nome do Exterminador do Futuro? A Skynet. A É como se Skynet. fosse o proto-Skynet, né? Que eu vejo isso como uma grande propaganda. Então, toda vez que aparecem essas notícias essas notícias apocalípticas, né? Que é nossa, a inteligência artificial já está 1000 vezes mais inteligente que a mente humana. Eu fico assim, gente, isso é propaganda. Isso aí é o release da assessoria de imprensa do dono do negócio, do dono da empresa que faz Uhum. aquela tecnologia, que ele vai lá e cria esse imaginário para que a gente fique assim, nossa, eles estão criando algo que é muito poderoso, eles estão criando não só eles estão criando algo que é muito poderoso, mas eles são as únicas pessoas que podem conter o avanço dessa tecnologia para que a gente não vire a Matrix, né? Então, isso é release. Então, quando a gente vê, tem várias coisas. Eu tô com isso na cabeça porque foi no começo da semana que a gente está gravando aqui, saiu essa notícia de um cara, de um dono de uma empresa dessas de inteligência artificial, falando que, olha, as inteligências artificiais hoje já são 1000 vezes mais inteligentes que os seres humanos. Eu fico assim, qual é a métrica para dizer que uma coisa é 1000 vezes mais inteligente que a outra, sendo que a gente não consegue nem ter esse parâmetro para medir a nossa inteligência de uma pessoa em relação à outra? O que é Uhum. inteligência? A gente não tem nem essa definição do que é inteligência, e a gente está aplicando isso para uma coisa, para uma tecnologia que está em construção, que não é comparável com a mente humana, pela forma como ela funciona. Então, existe essa aura sobre a inteligência artificial, sobre essas tecnologias, que é construída por causa de interesses econômicos. Esse é o meu ponto. Quando eu digo que a tecnologia em si não é o grande mal. Existe um discurso que é construído em torno delas, existe um fim econômico para elas, por causa do sistema econômico em que a gente vive, e ela pode ser uma ferramenta que poderia, né, ajudar a sociedade, que poderia ajudar a gente a produzir melhor. Eu uso o ChatGPT nas minhas coisas, eu escrevo roteiro, mas eu uso como é que chama? Assim, eu uso com muita cautela e eu uso em coisas muito específicas, assim. Então, às vezes eu tô travado numa ideia e aí eu jogo um prompt lá, eu fiz, escreve em um parágrafo isso aqui. Eu nunca uso o que ele manda. Eu nunca uso o que ele joga lá. Sempre eu uso aquilo ali como ponto de partida para construir uma outra coisa que vem da minha cabeça. Pelo menos até hoje. Não sei se no futuro a gente vai passar a usar dessa forma literal. Né? Se eu vou usar de uma forma mais literal. Eu uso como uma ferramenta que está ali. Assim, tem algo nele então, por exemplo, eu estava com uma dúvida eu estava escrevendo um roteiro e aí eu queria saber, aí eu perguntei pro chat assim, existiu algum debate sobre essa questão com essa ótica? Aí ele respondeu, olha, existiu esse debate sim, fulano de tal deu uma entrevista para o Huffington Post em 2018, onde ele comentou isso, isso e isso. Eu não posso tomar isso como verdade. Eu fui lá atrás do Huffington Post, chequei a informação, fui atrás da entrevista, catei a entrevista lá. Não era bem isso que o cara disse, o que ele falou, que o Uhum. ChatGPT disse. Eu fui lá fazer a checagem lá para ver o que era e para ver se aquela informação servia para mim no conteúdo que eu estava escrevendo. Não foi para ele escrever para mim, eu escrevi como um norte.
Então eu pensei, olha, Huffington Post, deixa eu ir lá para ver o que tem. Então tem algumas maneiras de usar. Eu acho que pode ser uma tecnologia que pode servir ao nosso favor, né? Existe Hum. essa maneira de usar. Não necessariamente todo mundo vai usar desse jeito, né? Eu não controlo na cabeça de ninguém. Mas eu acho que existem maneiras éticas, né? Existem maneiras éticas de usar. Tem uma criadora que eu sigo no YouTube, que é a ContraPoints, e ela fez um vídeo essa semana falando de um vídeo anterior que ela fez, em que ela usou uma inteligência artificial para simular a voz de uma pessoa que morreu há muito tempo, e ela queria uma citação dessa pessoa. Ela queria que alguém lesse a citação dessa pessoa, que ela Nossa. citou no vídeo, e aí ela usou a inteligência artificial para emular a voz dessa pessoa para fazer a leitura do texto que a própria pessoa que morreu escreveu. Então, ela usou uma coisa ética, tipo, ela usou a voz dessa pessoa para ler uma Uhum. coisa que essa pessoa realmente escreveu, não foi para ler uma coisa que ela inventou, não. Então, assim, ela respeitou um certo limite ético. Mas será que, né? Será que tem, será que respeitou mesmo? Assim, se a gente for pensar assim, é meio dúbio, né? E a gente Uhum. está vendo isso acontecendo o tempo inteiro, né? O pessoal fazendo música com um artista que já morreu, colocando o artista que já morreu para cantar uma música nova, Essa criando questão, música de artista. Então tem esses essa limites questão éticos. ética ainda tem muita discussão ainda, né, sobre É, que ainda é ético e o que não é, né? Então é bem sim. complexo ainda a questão. E você, Luan, consegue ver um lado positivo aí? Você tem usado a inteligência artificial no seu dia a dia, no seu trabalho? Então, eu concordo bastante com o que o Thiago falou. Primeiramente, tipo, só para não perder o gancho dele, eu acho que a inteligência artificial, principalmente tipo, o ChatGPT, usado como se fosse um Google, tipo, mais É, aprimorado, tipo, pode contribuir bastante. E sobre, tipo, contribuições como artistas, tipo, o próprio Photoshop já tem, tipo, ferramentas que utilizam processamentos complexos de dados que nos ajudam, tipo, facilitam a vida de quem precisa usar essa é, ferramenta. Tipo, aquela de mudar céu, o céu de uma imagem, colocar chuvoso, Uhum. colocar, tipo, outras coisas, isso acaba facilitando, tipo, dependendo dependendo do seu propósito. E até mesmo, tipo, como eu trabalho também com edição de vídeo, tipo, ferramentas que ajudam, tipo, a, a melhorar o áudio, deixar, tipo, mais limpo, tirar ruído, tudo isso, tipo, acaba contribuindo. Mas é aquilo, né? Tipo, a inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta. E esse é um caminho que eu gosto de olhar para ela, para não, tipo, ficar totalmente distante sim, e, tipo, com Uhum. medo do que ela pode vir a se tornar. sim. Sim, sim, E- total. E É. aí, Mário? Então, que nem o Thiago falou, chamar a inteligência artificial no que ela é agora é um pouco, talvez, equivocado, porque ela não cria sozinha do nada as coisas, né? Tem que ter alguém que vai lá dar uma orientação para ela pegar uma base de dados e criar em cima daquela base de dados. Ela é uma ferramenta, por enquanto mesmo, né? Ela não cria sozinha. E eu tenho visto coisas muito interessantes. Eu não estou usando ainda, né, para nada, assim. Eu ainda sou meio velha guarda, eu fico olhando tudo meio assim, meio desconfiado. Mas eu vi ferramentas de desenho, de ilustração, de edição de imagens que são bem interessantes, mas elas me parecem mais uma coisa mais sofisticada do que a gente já tem agora, né? Então tem tipo assim, eu vi lá coisas do pacote novo da Adobe lá e tal, que era assim, você faz um rascunho e aí ele completa dentro do seu traço a coisa. Você faz um desenhozinho de um logo, ele já vetoriza para você, assim, faz uma pré-vetorização. Então, assim, por enquanto parece mais uma coisa, uma melhoria dentro das ferramentas que já existem lá nesses softwares, nesses programas, do que uma inteligência propriamente dita que pensa sozinha que vai criar as coisas. Você tem Se uma isso pode economia de ser tempo aí, né? eu acho que é interessante nesse ponto, assim, ela pode gerar uma economia de tempo para todo mundo que trabalha com criação, né?
que nem o próprio Thiago falou, às vezes você tá travado, joga ali uma coisinha no chat GPT para ver se vem alguma coisa ali, mas não dá para utilizar o que tem ali, porque você tem que fazer checagem de fato, né? As informações podem vir erradas e tudo mais. E E não tem na ferramenta. estilo, pelo menos pra mim, assim, quando eu É, coloco assim, eu quero que eu não quando eu coloco assim, escreva lá, 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 aí eu tenho que tipo ir aprimorando o prompt assim de tal jeito que era melhor escrever logo, sabe? Assim. então, gasta tanto É, tempo Isso que eu falo. editando o que ele criou que era melhor ser feito eu, logo no começo, eu né? tenho uma O... impressão, quer dizer, eu tenho impressão não, o chat GPT, ele tem informações muito genéricas, ele dá um texto Sim. muito genérico. E aí é quase como aquele, há muito tempo atrás, tinha o gerador de Lero-Lero, não sei se vocês lembram. Então, Lembro, era que lembro. falava e no fim não Eu dizia Maravilhoso. sempre lembro nada. disso. Então, Não, eu olho para ele assim, às vezes Ah. quando eu uso assim, eu uso mais para, eu usei mais para testar mesmo, para ver, para teste mesmo. Para mim é quase que um gerador de Lero-Lero, né? Então, Mas é mais Lembra que sofisticado, tinha mas é aquilo. uma ferramenta uns anos atrás, ainda existe, eu acho, Ah, mas era uma ferramenta que você logava com o Twitter, você autorizava lá, e aí ele pegava os seus tweets, um histórico de tweets seus, e aí ele construía um tweet baseado nos seus tweets antigos. Isso faz muito tempo, faz muito tempo. E uhum. ele não escrevia um tweet compreensível, ele não era uma coisa inteligente, não tinha subjetividade. Ele só associava palavras e aí ficava engraçado, ficava engraçado. Não era uma ferramenta de fato que reconstruía um tweet. Mas é, era engraçado ele jogar as palavras que você sempre fala e tal, e aí ficava uma coisa engraçada. Mas o raciocínio, assim, eu não sou de tech, demais. tá, gente? Mas eu percebo que o raciocínio é muito parecido, eu acho, a Uhum. lógica, só que muito mais sofisticado, né? Então fica assim, ó, coisas que sempre estão associadas a essas ideias, a gente vai agrupá-las aqui, e aí vai. Só que aí ele consegue construir uma coisa de fato compreensível, ele consegue ter uma certa Uhum. subjetividade. Ele tem sarcasmo, ele entende algumas coisas. Eu escrevi uma vez assim: escreva um comentário debochado sobre essa série de TV, assim, era um prompt mais específico, assim, era uma coisa maior. Escreva, aborde esse aspecto específico dessa série com um tom debochado. Aí ele vai lá e faz um textinho meio parece um textinho de blog dos anos 2000, assim, dos anos 2010. Assim, Pois a é. impressão que eu total. tenho. Tenha sido aí que ele, essa base de dados que ele se alimentou, É, que ele foi que era um treinado ali. debochado meio Para genérico, assim, não era criar. um debochado, assim, sabe, assim, não era Sim. tipo, era uma Uhum. coisa meio, umas piadinha meio, era uma ironia, tem uma ironia, assim, você vê que tem um negócio ali, que tem uma subjetividade, mas enfim, ele não vai ter a minha voz ainda, né, pode ser que um dia ele tenha, né? Se eu começar a Então, alimentar dados ali, colocar um monte de coisa que eu escrevi, talvez ele consiga escrever. Então, falando um pouco aí, tipo, sobre. Pode falar, Lua. Desculpa. não, só uma coisa que veio agora na minha cabeça é que, tipo, nós, humanos, que entendemos a subjetividade ou deboche, porque, tipo, a máquina não tá entendendo nada, tipo, ela só tá, Não, Uhum. tipo, tá na gente ainda, é, Exato. toda essa subjetividade. Total, assim, e a subjetividade tem a ver com o trabalho autoral, né, que a gente produz e tal, a nossa forma de Uhum. escrever, de fazer a uhum, arte. E isso é exatamente isso que tem preocupado aí alguns criadores, né, que é a questão de como é que eu protejo esse trabalho meu, né, essa forma artística Uhum. que eu criei agora e que a inteligência artificial pode emular com alguns comandos ali, uhum, e ao mesmo tempo, como é que eu faço para proteger aquilo que eu produzi, um texto, né, uma obra de arte, um quadrinho, né, como é que a gente pode proteger o nosso, vocês acham que a gente pode proteger o nosso direito autoral, né, e a questão que está sendo muito debatida hoje, né, é a regulamentação disso, que a gente tem debates Uhum. muito mais avançados na Europa, nos Estados Unidos, né, e a gente aqui está discutindo ainda a questão das redes sociais, se devem ou não ser regulamentadas,
né? Tem até a PL 2630 aí, assim, que é A necessário mais temida. implementação disso, A mais né? temida. Temida porque quem tem, né? Quem tem é o que temer, né? Quem propaga É. mentira, né? Mas, enfim, como é que a gente pode fazer para proteger e se a regulamentação é um caminho mesmo de proteção da minha obra, né? Beleza. Quem quer começar? É, pô, Pode eu ir, posso Luana. começar, tipo, eu acho que a regulamentação é um caminho, principalmente, com a luz aqui, que uma coisa que eu fico pensando é que essas empresas, tipo, essas big techs, grandes corporações, são um parênteses, tipo, elas enxergam, tipo, o sul global, tipo, de uma forma completamente diferente do norte. Então, tipo, lá Uhum. são seres humanos que merecem direitos, respeitos, regulamentações completamente diferentes, e aqui não, aqui é tipo, Uhum. Sou mão de obra barata. A fazenda do mão de- mundo, né? a fazenda É, do mundo. E ter consciência, tipo, em qualquer plataforma que a gente for como artista, né? Tipo, for subir nossas artes, eu acho que precisa entender como que ela trata o conteúdo que nós disponibilizamos nela. Eu também sou, tipo, agora eu tô muito na ideia de, tipo, desplatformizar. Tipo, que a gente Aham. acaba sendo muito refém das plataformas, Sim. tipo, YouTube, Twitter, Instagram, e, tipo, a gente acaba mudando nossas rotinas por causa delas, sabe? Das uhum. Uhum. regulamentações. Então, tipo, encontrar outros meios de conversar com o público, disponibilizar o seu trabalho, talvez possa ser interessante, porque, tipo, a internet é mais do que elas. Ah, Então, tipo, muitas possibilidades. Eu não sei se eu divaguei bastante, se eu fugi muito da sua resposta. Não, não. eu Não, acho que foi fez ótimo. sentido. Tá Eu ótimo. acho que fez sentido. Tem todo sentido, sim. É... Porque assim, tem a questão dos. Agora a gente tem as bolhas, né? Então, talvez você atuar dentro de uma bolha que conheça o trabalho, que já está acostumado com a sua forma de arte, né, de escrever, ela não vai te abandonar para ir para um trabalho feito por uma inteligência artificial, né? Eu acho muito difícil, pelo menos, isso acontecer, né? Porque elas estão já acostumadas com a sua forma de trabalho, né? Eu É, já tenho eu, eu vejo, tipo, como artista perde um pouco de sentido. A pessoa, ela gosta do seu trabalho, mas, tipo, ela também, eu vejo que o artista também é uma persona, um personagem que se apresenta na internet. Então, tipo, vai muito além só, tipo, Uhum. do desenho que ele produz. É, tipo, a postura dele, a opinião que ele disponibiliza, tipo, vai muito além do, do, do desenho, da ilustração. Isso eu acho Sim. que a inteligência artificial não pode dar conta. Sim. É... Eu acho que a regulamentação ela é absolutamente necessária, mas assim, primeiro a gente tem que compreender melhor o que é essa tecnologia, né, para onde é que ela vai. É, porque assim, a gente já viu, né, a história já mostrou que quando a gente deixa as coisas na mão de grandes empresas e tudo mais, sempre dá merda. Sempre dá merda. Uhum. E para mim, como artista, me preocupa muito assim, se eu vou estar usando lá uma ferramenta de edição de imagens e tudo mais, eu vou estar fazendo meu desenho lá. O que eu vou estar produzindo vai estar entrando no banco de dados que vai ficar só no meu computador ou vai para um banco de dados da empresa que detém o software, Uhum. entendeu? E isso vai ser usado por outras pessoas. Se for usado por outras pessoas, eu vou ser remunerado como? Se alguém estiver criando um desenho dentro do estilo que eu demorei anos e anos ali de estudando desenho e tudo mais, Uhum. desenvolvendo o meu trabalho para fazer dentro daquele estilo. Aí chega alguém, escreve um prompt e imita o que eu faço. Eu vou estar ganhando Uhum. como, né? Isso é uma preocupação da minha parte. Assim, eu vejo que muitos artistas também têm essa preocupação. A gente teve um caso recente, né, que foi do Tumblr, que eles estavam incluindo o desenho de todo mundo que tinha postado lá numa base de dados de inteligência artificial. E se você não quisesse que seus desenhos fizessem parte da base de dados, você tinha que ir clicando em imagem por imagem de tudo que você já tinha Isso. postado
para tirar, para tipo, eu não quero que isso faça parte. Só que você ir fazendo uma por uma, assim, em vez de tipo, eu não quero que tudo que eu já postei ou que eu vou postar não faça parte. Você tinha que ir uma por uma, isso é inferno, Hum. impossível. Que já tinha muito trabalho postado lá, o Luan quer falar. Eu não, pô, Não, mas depois que você era terminar. sobre isso Não, mas era mais sobre isso, Ah, assim. Acho que a regulamentação, ela realmente ah, é necessária, como toda área de sim. atividade, de setor, tem que ter regulação, porque não dá para deixar a coisa no controle, né? Que nem a gente falou assim, isso é uma ferramenta, né? O problema não é a ferramenta em si. É que nem no mundo que a gente vive, no mundo capitalista, etc, tá tudo no controle de homens Uhum. brancos, héteros, cisgêneros, que só E pensam em lucro acima de tudo. E esquecem todos os fatores, o resto, né? Esquece do resto do planeta. Só pensa ali no dinheiro. E é isso sempre dá merda. Então a gente precisa da regulamentação justamente para a coisa não ficar nociva para a sociedade. é, É, só um exemplo, o DeviantArt também fez isso. Não sei se vocês usavam. eu Ele lembro, já forneceu os usei muito. trabalhos para treinar inteligência artificial. E tem uma ferramenta, não sei, que talvez pode ser útil, mas aí eu coloco no final, que eu preciso ver o nome certo dela, para ver Uhum. se tipo, o seu trabalho está sendo utilizado para treinar a inteligência artificial. Olha só. Isso é Isso é uma bom. forma É, prática de tentar, assim, de pelo é, menos Ah, você saber e tentar tomar aham. Mas como é que ela alguma acessa o banco de ação com dados relação a para isso. saber se está sendo usado? não, então, Onde isso ficam esses bancos de dados, né? Tipo, é muitas questões, assim, cara. Aham. É, é gente. o. Até eu não me aprofundei, tipo, no termos de uso da, mas pode, Aham. talvez ela, tipo, tenha lado bom e lado ruim. Que, tipo, ao Uhum. mesmo tempo, não tem, a sua arte não está sendo usada, mas e se a gente começar a usar agora? Brincadeira. Gente, se vocês me permitem, eu vou dar a minha opinião que é um pouco mais pessimista do que tudo que vocês falaram agora. Mas Vai lá, Thiago, a eu gente tá sou aqui muito para isso. cético, eu sou muito cético em relação a isso. Do jeito que as coisas estão, tá? Do jeito que as coisas estão, não tem como a gente se assegurar. A gente pode ir atrás de alternativas, né? A gente pode criar comunidades proprietárias, é um termo que eu venho ouvindo muito, usando muito como criador de conteúdo, como alguém que usa plataforma para se comunicar com as pessoas, para trabalhar, que é essa coisa de comunidade proprietária, de você ter um mínimo de controle sobre o trabalho que você publica na internet, sobre a sua base de seguidores, de a sua comunidade, de você não depender exclusivamente de uma plataforma, né? Então eu tenho ouvido muito esse termo como essa solução, né? No momento existe essa possível solução, mas ela é muito limitada do jeito que as coisas estão agora, do jeito que elas estão se encaminhando para ir. é, Existe uma tendência muito forte dessas plataformas simplesmente abocanharem a internet como um todo e transformarem a internet como um todo num grande celeiro delas. Então, a gente tem essas Hum, alternativas agora. Se a gente não regula, se a gente não coloca isso, não discute isso amplamente, se a gente não toma a rédea do negócio, a tendência é realmente virar um grande monopólio. O Facebook tentou fazer isso uns anos atrás, né? Antes daquele escândalo do Cambridge Analytica, existia uma forte tendência do Facebook deles meio que querendo se tornar a internet. Então tinha um negócio de você comprar um smartphone e o sistema operacional do smartphone era o Facebook. O seu smartphone era um smartphone Facebook. Eles estavam tentando uhum, emplacar isso, não deu muito certo, porque acho que não tinha tecnologia, eles não tinham acesso à tecnologia sofisticada o suficiente para fazer isso acontecer. Mas esse é o plano de todas elas. O Google está fazendo isso, todas estão fazendo isso, assim, de transformar uhum, a internet nesse grande celeiro digital, replicando práticas coloniais, então usando mão de obra do sul global, né? Foi muito importante que você falou assim, uhum, essas empresas estão lá nos Estados Unidos, na Europa, usando mão de obra do sul global como em condições análogas à escravidão para produzir essa uhum, tecnologia e depois eles saírem como os grandes gênios dessa situação. Se a gente não faz nada, essa lógica vai continuar se replicando e a gente não vai ter para onde correr. Então, a regulação, ela está atrasadíssima. Era para a gente estar regulando isso aqui, ó,
Era pra essa conversa estar acontecendo 5 anos Uhum. atrás, né? Antes dessas 5, 10 anos atrás, né? Antes dessas empresas terem esse poder de barganha tão grande, com lobista, com um monte de coisa. Isso é muito Uhum. sério, isso é muito sério mesmo. E dentro dessa lógica de replicar a prática, a gente tem hoje essa relação, né? Igual a Luana falou, das pessoas elas consomem o nosso trabalho porque elas gostam do nosso trabalho. Para isso mudar, para nossa relação com a internet, para nossa relação com o criador, para nossa relação com o artista mudar e a gente passar a ver artista como de uma outra forma, essa relação entre quem assiste, quem consome e quem produz mudar de uma hora para outra, esse é só o trabalho de assessoria de imprensa, de marketing, para a gente Uhum. começar a ver o artista de uma outra forma, de ver as pessoas de uma outra forma. Eu e outros criadores, assim, a gente que trabalha com isso, a gente já sofre. Eu não tô pagando de vítima, não, tá? Mas existe já um processo meio de desumanização mesmo, da gente ser visto como uma coisa que é menor que humano, porque a gente, é a blogueirinha, é não sei o que lá, é alguém que não serve pra nada, que não serve pra nada na sociedade. Tipo, tudo bem, tem gente que não serve pra nada mesmo, mas a gente vai vendo que é um trabalho que vai sendo descaracterizado enquanto trabalho. A gente está aqui trabalhando para a plataforma, a gente está gerando dado para a plataforma, a gente está gerando anúncio para a plataforma e a gente não é remunerado direito. E a gente está aqui trabalhando. Tem gente que fica lá, eu conheço em todas as plataformas. Gente. A pessoa fica lá o dia inteiro fazendo conteúdo. Tudo bem, é um monte de besteira. Mas a pessoa tá lá, gente, já tá o dia inteiro gerando valor para a plataforma. Tipo assim, ela pode até não Uhum. estar ganhando muito dinheiro, mas a plataforma tá. Às custas dela. A pessoa tá Uhum. lá trabalhando lá o dia inteiro fazendo conteúdo, não sei o que, tarará, e a plataforma lucrando com anúncio. Anúncio, ganhando muito dinheiro. Às custas da pessoa que E, tá lá filmando não sei o quê, e a gente olha e e diz dá uma assim, não é para migalhinha. ganhar nada, não é para ganhar É, nada mesmo, não. E a plataforma é para ganhar, então, se essa pessoa que tá fazendo isso não é para ganhar nada porque não serve para nada, a plataforma serve para quê? Então a gente tem que pensar nessas coisas. E eu vejo isso, sim, como uma tentativa mesmo eu até anotei aqui uma expressão que eu gosto de usar, que uhum. é, que é a robotização do trabalho criativo. Ela já acontece antes dessas tecnologias existirem, da gente passar de existir uma espécie de sucateamento do trabalho criativo. Claro, a gente tem artistas muito talentosos. Quem é que ganha dinheiro com arte? Quem é que ganha dinheiro e que faz trabalho para grande marca? São os artistas que têm uma visão muito única do processo criativo, ou é alguém que sabe replicar muito bem uma coisa e trabalha roboticamente? E replica exatamente do jeito que uma empresa coloca um prompt. A empresa coloca um prompt para você e você desenha aquelas carinhas do Google vetorizada, Uhum. que a pessoa desenha tudo igual, aqueles negócios corporativo. Aquilo já não é um prompt, já não é uma robotização do trabalho criativo, só que é uma pessoa trabalhando ali, a pessoa tá lá replicando. Não tô dizendo que não é trabalho, tá? A pessoa merece ganhar o dinheiro dela, mas existe uma tentativa de robotizar o negócio, de criar uma linguagem robotizada em relação à arte, e eu não vejo isso como uma coisa dissociada desse processo de inteligência artificial, da gente não conseguir diferenciar o trabalho de uma pessoa que está trabalhando em condições horríveis, está seguindo a ordem de uma corporação, de um negócio que é feito por inteligência artificial. Isso não é à toa. Isso é para sucatear, para ficar mais barato, assim, não precisa de você mais não. Agora é isso aqui que faz, tá bom, sabe? Uhum. Daqui a 5, 10 anos, é isso que vai acontecer, é o sucateamento, assim. Então, se não tem regulação, no mínimo, a regulação é o mínimo, tá? Tem Uhum. várias outras coisas em jogo, assim. A regulação é o que a gente trabalha dentro dessa lógica institucional. Dentro da lógica institucional, a única solução é regular. Igual outras coisas. Igual a gente regula, Uhum. a gente tem essa briga há anos, né, de regular o jornalismo, tem essa briga, né, de outras coisas também, de regular a alimentação, várias outras questões que precisam ser reguladas. E A aí, ilustração, não é? ou seja, Então, regular. Então, assim, se a gente não a regulação é uma ferramenta dentro da política institucional. Se a gente pensar ali em seguir todas as Uhum. norminhas e tudo mais, ser o carinha que não é muito extremista. Ah, não, você é muito extremista, você está falando, não sei o quê. Então, dentro da lógica, a gente
luta para ter essa regulação, é o mínimo. A Mas regulação também poderia muito envolver pouco. a regulação também poderia envolver uma proibição também no caso, por exemplo, como é regulado as TVs e rádios, né? Você é concedido o direito de você distribuir, o Seria seu canal interessante e algo nesse tal. sentido, eu acho. Aí a proibição seria uma coisa bacana? Você acha que Eu não, não não? sei, não sei se é proibição. A televisão e rádio ela tem um precedente interessante que é para poder regular dessa forma, né? A concessão, o precedente é que é o espaço aéreo, né? Então, você tem um limite de espaço aéreo onde você consegue cobrir uma área específica, colocar um satélite, sei lá o quê, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, o precedente para regular a televisão foi esse. Eu não sei se tem um precedente, se teria um precedente. Pode ser, a gente pode pensar, por exemplo, servidor, a gente pode pensar, tipo, quanto de servidor tem, né? Tem cá, a internet não é uma coisa que existe E no mundo até da mesmo questão de imaginação. trabalho, né? Ilimitada. E até mesmo a É, questão de trabalho. Eu acho que isso, você pode, se a você tem gente. Se você tem a prática sendo realizada num determinado país, É, você não concorda com a prática uhum, dessa prática em outro país, né, você pode falar, enquanto é, esse trabalho lá, né, independente de qual país for, não for algo que tem o mínimo de dignidade humana, uhum, né, eu não vou é. conceder que as pessoas usem o seu programa aqui no meu país. É. Uhum. Pode Mas o ser um que que caminho. acontece na prática? O que acontece na prática você tem um Telegram da vida que é conivente com o discurso de ódio, com o nazismo, Racismo. e aí ele fala assim: a gente vai sair do Brasil, Uhum. né? Eles só Eles fazem ameaçam, essa eles não jogada, saem. ameaçam, Esse ameaça, ameaça, fica lá, mas mas não sai. Porque dá ele pode dinheiro não para eles sair, aqui. ele pode não sair de fato, né? É uma Aham. ameaça, é um blefe e tudo mais, mas aí quem garante que ele não vai estar lá financiando deputados e lobistas e uma série de Uhum. pessoas para sucatear a lei trabalhista no Brasil para que eles consigam fazer as coisas do jeito que eles continuam fazendo. É isso que acontece, né? É isso que acontece desde a Guerra Fria aqui 1900 no, bolinhas, no, exato. no, no, no Brasil. Assim, a gente tem esses agentes estrangeiros financiando o sucateamento de lei trabalhista, financiando internacionalização. A gente tem nesse negócio de inteligência artificial, eu até guardei aqui para falar aqui, que é uma coisa muito importante, que é o elemento humano da inteligência artificial. A gente fica falando, esses caras que fazem essas empresas, eles falam assim, inteligência artificial. Para poder aquilo ali acontecer, precisa de gente para fazer. Inteligência artificial não é Uhum. sozinho. Não é só a gente que digita o prompt. É quem está por trás do chat GPT, né? Que está por trás de outras coisas assim. Se você vai no chat GPT e pede para ele escrever um texto racista, ele não escreve. Ele tem a sensibilidade de entender que aquilo que você está pedindo é um discurso de ódio. Ele não escreve, ele vai lá e ainda manda um textinho para você. Olha aí, não recomendando. Quem faz isso é uma pessoa. Quem faz isso não é Quem A coloca esse inteligência. input de subjetividade não é a máquina. A máquina não sabe. A máquina não faz a menor ideia. Então tem que ter uma pessoa ali e a reportagem da Time, no começo desse ano, denunciou que são quenianos que fazem isso, que ficam Uhum. avaliando esses inputs racistas, avaliando conteúdo racista, homofóbico, violência, todo tipo de barbaridade, para poder dizer o que entra e o que não entra. Né? E essas pessoas elas ganham $2 por hora para dois fazer esse tipo dólares de por hora, trabalho. sim. $2 por hora. É Então, o assim, você vai trabalho mais ver. insalubre do mundo, assim, sem nenhum tipo de suporte psicológico, Você vai ver médico dentro da uma empresa. lógica colonial nesse negócio. Uma empresa Uhum. estrangeira usando mão de obra queniana, né, uma mão de obra do sul global, para alimentar uma tecnologia, e aí depois eles saem com os louros de que eles são os Uhum. grandes gênios, os grandes desenvolvedores, os grandes visionários, e a tecnologia Uhum. fica com aquela, é a Skynet, eles vão lá e fazem esse papo de marqueteiro de dizer que é a Skynet, e que, se a gente não trabalhar, a inteligência artificial vai tomar conta do ser humano. Tudo papinho Sim. tudo mentira, assim, eles são muito mentirosos. Eu começo a falar dessas coisas que eu fico com raiva, eu começo a falar aqui. Bom, é, já deu Não, a mas perceber que é. a gente tem questões aí muito sérias É, relacionadas ao mercado em Sim, si, e a esse sim. sistema chamado capitalismo, né? E assim, é até Uhum. errado o termo que muita gente usa, capitalismo selvagem, né? sempre foi É, selvagem. Sempre. talvez o capitalismo bárbaro, né? Que É, barbariza outras é, pessoas.
pessoas, outras comunidades, né? Mas assim, se a gente tivesse, supondo, né, sendo muito bonzinho, se os mercados pudessem, de alguma forma, reduzir o impacto negativo dessas IAs. Assim, já tem editoras que falam que não vão Publicar chamar artistas, trabalhos. publicar trabalhos É. feitos com inteligência artificial. Premiações e eventos que já falaram também que não, que está no regulamento deles lá, que não aceitarão inscritos com esse tipo de arte, né? Não sei se nem se pode usar esse tipo de coisa, esse tipo de forma de falar, né? Aham. Vocês acham que existem outras formas do mercado ajudar, né, dessas pessoas, editoras, lojas virtuais aí, negar esse tipo de trabalho é um caminho? Sim, Eu não eu acredito assim, que o como. mercado vai fazer nada sozinho. Eu acho que acredito que as grandes empresas vão. O objetivo é lucro sempre delas, né? O que tiver dando mais fácil ali, eles Uhum, deixam. Mas eu, assim, eu como um organizador de feira, da minha parte é isso, cara. Se eu ver alguém que está usando material gerado por uhum, inteligência artificial que não é de autoria dele ali, tipo, essa pessoa não participa mais da feira. A gente pode tomar medidas dessa forma. Acho que editoras que têm uhum. um pouco mais de consciência social aí, existem algumas, também vão estar trabalhando dessa forma, mas as grandes empresas é só na base da regulamentação mesmo, cara, porque. E a regulamentação, é bom a gente lembrar que ela não é assim, a gente vai criar uma lei agora e essa lei vai ser É, eterna, ela vai sendo atualizada, é, né? A gente é. está pagando um preço muito Tem que ser, alto tem que ser. por não ter regulado mídia social há anos atrás, É, né? Ali virou é, um terreno fértil Uhum. para difusão é. de ideias A gente fascistas e tem o tudo Marco Civil mais. da internet, né? A gente tem o Marco Civil da Exato. internet que A gente tem paga suas um preço por não ter regulação limitações. de mídia tradicional até hoje no Brasil, não tem regulamentação de É, TV na prática, de e a tudo, de gente está. tudo. Você pensa assim, a indústria do açúcar pintou e bordou no Brasil, continua pintando e bordando no Uhum, Brasil, cigarro, lobby, assim, então tudo que a gente tem histórico de empresa de açucarado que financia pesquisa que dizia, né, a pesquisa que diz que reduziu o impacto do açúcar no corpo humano financiada por empresa que produz coisa de açúcar. A gente tem esses casos, tem reportagens, amplas reportagens no uhum, jornalismo brasileiro, no jornalismo do mundo, que mostram que certas empresas, não vou falar o nome aqui, certas empresas financiaram pesquisas fraudulentas para reduzir o impacto, né, para criar a impressão de que o impacto do açúcar na saúde do ser humano é menor. A empresa sozinha não faz nada, tem que ter o mínimo. E assim, é o mínimo, a regulação é o mínimo, porque a regulação tem seus uhum, limites também. Porque a gente sabe que tem lobbyista, a gente sabe, para passar uma regulação dessa agora, né? Que aí possivelmente vai passar pelo STF, não sei o que, vai ter um monte de coisa. exato. Aí vai ter que abrir mão de um monte de coisa, vai ter que negociar um monte de coisa para poder o deputado votar, a gente vai ter que garantir alguma coisa para ele. O deputado já está sendo Uhum, bancado por uma mega empresa. Então, assim, a gente tem as limitações da democracia institucional, do que a gente chama de democracia institucional, do que a gente chama de uhum, política institucional, né? E o que a gente está pedindo, né, é o mínimo, que é a regulação. E a gente sabe que a regulação tem seus limites. E é isso, se a gente deixa solto, é isso. É só a gente olhar para o que aconteceu com o cigarro, a gente olhar para o que uhum, aconteceu com o açúcar. Olha para essas coisas e a gente tem e é muito maior, sabe? Assim, o que a gente tem aham. hoje de Big Tech, de tecnologia, é um poder muito, muito mais destruidor de, de espalhar coisa ruim mesmo, sabe? É muito perigoso, a gente já viu o resultado disso anos atrás, a gente continua vendo o resultado disso, a gente tá nessa situação aí ainda, né? Não, a gente não Uhum. tá livre disso ainda, e se a gente não ficar de olho, é pior. Então a gente tem que ficar de olho, a gente tem que cobrar. Não Pode tô falando voltar isso com mais força. Uhum. para ser apocalíptico, não. Não é minha intenção ficar falando assim, é ruim, vai ser Mas é uma horrível forma de e chamar tudo atenção mais. para o assunto e que É, providências sejam tomadas, né? Assim, é, que a gente precisa estar mesmo discutindo, tá indo para frente dos lugares, enchendo o saco é.
deputados aí para poder Já começar essas discussões E agora, a né? gente tem que exato. coletivizar as coisas, entendeu? A gente tem que montar associação, a gente tem que montar associação de ilustradores, associação de criadores, associação de artistas. A gente tem que, tipo, isso ter uma cara coletiva para poder debater de frente e aí pressionar o legislativo, pressionar deputado. Uhum. A gente não consegue sozinho, só postando um tweet, não. A gente tem que se organizar. Eu tô falando isso aqui, não é só porque eu quero ser Vai lá, Thiago, apocalíptico, não. lidera a Eu quero revolução, eu Thiago. quero falar porque a gente tem que. Para os artistas, está num evento de artistas. Uhum. Vai ter um monte, tá tendo um monte de artista aqui que tá me vendo, um monte de gente, um Uhum. monte de profissional, trabalhador, que tá tendo seu trabalho sucateado. Tem que se organizar, gente. Tem que se organizar. Tem que montar associação de artista, de ilustrador, de quadrinista, de tudo mais. Se não se organiza, ó, acabou. Acabou. Pode não ser Acabou. agora, pode ser daqui a 5 anos. Tem que se Vai lá, organizar. Luan. Vai lá, Luan. Vai lá, Luan. Um exemplo, tipo, dessa organização é, tipo, a greve que tá acontecendo dos roteiristas lá de Hollywood. Isso. Isso. E, tipo, estão se juntando pra bater de frente contra a É. inteligência artificial, contra, tipo, a precariedade que o serviço de streaming trouxe pro trabalho deles. Tipo, é uma prova de É. essa organização que o Thiago tá falando, que, tipo, eu concordo muito, Uhum. tem que, pode fazer. E só um ponto interessante que eu tava lendo, tipo, sobre essa greve. Teve uma reportagem de um jornal, não vou citar o nome porque eu não quero divulgar. Ele colocou bem assim: Disney, HBO e Netflix estão em apuros com a greve dos roteiristas. Tipo, corporações, grandes conglomerados, tipo, estão correndo perigo porque querem continuar precarizando o trabalho Uhum. Dos de roteiristas. roteiristas. Aí eu fiquei, Tem umas coisas não ditas aí, né? Que é como se fosse, tipo, vai acabar, um monte de gente vai ficar desempregada, né? É o papinho de sempre, Uhum. né? Como se Mas fosse. sim, É uma coisa que não. querendo fazer uma provocação aqui, da última greve de roteiristas que teve, a gente foi inundado de reality shows, né? Assim, Foi. começou a ter uma Foi. gama imensa de reality É. shows aí, então realmente é uma coisa que se precisa pensar, né? Assim, porque E foi não assim que surgiu aguenta Donald mais tanto Trump, reality tá? show no mundo, assim, Não Foi daí é? que veio o Donald Trump, então, tá? exatamente, né? Só falando aqui. Foi Essas nessa leva figuras, aí. essas criaturas trevosas aí que a gente teve que lidar, É, todas vieram dessa é. Ainda última, estamos dessa lidando. greve anterior de roteiristas aí. Eu espero que, né, não surja nenhuma coisa tão Meu É, Deus. negativa quanto o que surgiu nos últimos anos. é. Aí. E com relação ao público, vocês acham que as IAs, as inteligências artificiais, elas vão mudar a relação com o público? A gente já falou um pouco antes aí, né, sobre a questão das bolhas, né, de você Uhum. conseguir proteger um pouco o seu trabalho dentro dessa Uhum, bolha de pessoas que acompanham o trabalho de vocês. É, mas, assim, se eu como público, né, consigo fazer um trabalho semelhante ao do Mário, semelhante ao do Luan, por exemplo, usando um prompt, o que vai fazer com que eu valorize o trabalho deles, por exemplo, né? Assim, né, se uhum, eu consigo fazer isso, que eu vou acompanhar eles nas redes sociais, vou Uhum. querer saber qual a próxima publicação do Mário, vou querer ver uma arte do Luan, né? Como é que eu posso, essa relação vai mudar? Essa é eu uma acho que já tá questão bem para se mudando, né? pensar. Já, né? Porque já tem essas questões das É. fanfics, né? Da galera que curte muito o trabalho de alguém, começa a criar fanfic em cima disso. Ela vai ter uma ferramenta para criar, tipo, vou criar o Senhor dos Anéis realmente gay agora. Aí vou lá e escrevo. Eu Entendeu? amo. É. Entendeu? É Ah, Eu tipo. acho, gente, de verdade, eu acho que a gente acaba pensando muito, meio que focando muito nesses casos muito específicos, onde a gente tem aquele artista que publica uma coisa muito autoral, que, enfim, óbvio, né, não é desmerecendo, não, mas é de forma alguma, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que pensar nesse outro lado, no outro lado, que são aquelas pessoas
que estão mais sucateadas ainda. Não que quem produz coisa autoral seja sucateada, mas eu digo assim, a pessoa que trabalha em agência, que está lá produzindo todo dia, que está fazendo material corporativo, que está fazendo flyer, que está fazendo banner, que está lá ganhando muito pouco. E aí essas pessoas que já são muito sucateadas, que trabalham em gráfica, sabe? Que faz Ah, flyer de lavanderia, entendeu? sim, mercado Que publicitário é um dos que mais me vai ser aterroriza, assim, quem muito trabalha com isso. afetado. Porque a gente tem, assim, querendo ou não, a gente tem esses artistas, né? A gente tem, sei lá, um Paulo Moreira da vida, assim, que tem uma identidade visual muito marcante. E é um trabalho, né? É isso, não tô falando que não é trabalho, gente. É justamente o contrário, é que é muito identificável, né? A gente sabe o estilo dele, e a Uhum, gente vê, assim, pô, se alguém tentar replicar uma inteligência artificial, replicar, a gente vai saber, as pessoas vão saber que é uma coisa replicada. Ou artistas maiores do que ele, né? Artistas que realmente estão num lugar, Romero Brito e tudo mais, assim, essas figuras que são muito, muito grandiosas. Mas esses trabalhos que são, vamos dizer assim, chão de fábrica, eu acho que esses aqui vão, assim, são invisíveis. São trabalhos invisíveis, uhum, porque a gente não tem uhum, status, né? Não tem prestígio. Né? Uma pessoa que faz um flyer de uma lavanderia não tem prestígio, não tem, é um artista, não sei o que lá. Mas é um trabalho também. Essa pessoa está trabalhando, a Sim. pessoa está lá, ficou lá na frente do computador, horas produzindo um monte de flyer, né? Tá lá fazendo. Não sei, e aí isso é muito facilmente replicável. Agora, são os primeiros que vão, eu acho, assim, na minha opinião, um pouco mais superficial, porque eu precisaria de ir mais a fundo em busca de dados mais profundos, mas assim, a primeira coisa que eu penso é isso. São essas pessoas, são aqueles profissionais os que são muito mal pagos mesmo. uhum. Fala, Luan. É, vou- talvez eu traga uma questão polêmica aqui. É porque, tipo, todas essas profissões, tipo, são trabalhos, também não quero descuidar do Thiago, só que eu vejo que são, tipo, designers, são layoutistas, acho que não tem essa palavra agora, Uhum, pessoas que produzem layout, Aham. é como você falou, tipo, não é a pessoa que sai na frente, sim, tipo, o que ela tá produzindo. No caso dos Uhum. artistas, tipo, Mário, o Paulo Moreira, a pessoa em si, tipo, é um fator muito importante Uhum. para o público consumir o trabalho. Eu sei, Uhum. tipo, eu tenho consciência que, com certeza, tipo, os designers, os Uhum. publicitários que produzem esse tipo de conteúdo mais institucional, tipo, é, vão ser, vão ser prejudicados porque, tipo, as corporações, elas não vão ter essa diferença, não vão olhar, tipo, de forma diferente, tipo, como artista, como, Uhum. assim, tipo, como um... É aquilo que você falou, eu acho que você É, sintetiza bastante eu entendi, eu entendi. de- Eu entendi o que você quis dizer, eu acho que você tem razão, acho que todo mundo vai ser afetado. Meu ponto é isso, todo mundo vai ser afetado. É, Aí eu tô pensando assim, uhum, quem vão ser os primeiros que vão ser afetados? São aquelas pessoas que estão mais dissociadas do trabalho, onde não é diferenciável uma coisa da uhum, outra. E aí, a partir daí, eu acho que vai se criar uma relação, a tecnologia vai ser forçada a se desenvolver de uma forma que até os trabalhos que são facilmente distinguíveis de uma IA não vão ser mais distinguíveis. Assim, eu acho que isso vai uhum. ser forçado a os acontecer. dados. Que nem eu tava falando do negócio lá, Apocalíptico, né, gente? Olha. daquela linguagem institucional que a gente vê que o pessoal faz até piada, né? Daqueles bonequinhos de vetorizado e tudo mais, assim, que é uma maneira de Máquina. robotizar o trabalho, dele ainda ter uma cara de uma criação autoral, mas é robotizado. É uma coisa já. Faz aí, faz aí, faz aí. Pega um vetorzinho aqui do Shutterstock, dá uma mexida aqui e transforma isso num negócio que parece que tem uma carinha de minimamente autoral. Não precisa ser muito autoral, não, precisa ter a cara da empresa só. Uhum. Então, a gente vai criando formas de robotizar o trabalho para que esse trabalho seja dissociado da pessoa, para que a pessoa. Isso em tudo, né? Isso é uma É, discussão marxista já, né? De você criar uma dissociar esse afastamento. totalmente esse afastamento Aham. do trabalho, e aí vai criando essa forma que aí vai ficando robotizado mesmo, assim, a própria linguagem, mesmo o trabalho autoral, ele fica com cara de robotizado. E aí isso Uhum.
A indústria faz isso com tudo, né? Aquele filme, né? Filme da Marvel, que é tudo, né? Então ele vai criando e vai criando a linguagem, né? De que como se não tivesse gente trabalhando, como se não tivesse gente envolvida. Um exemplo que eu gosto bastante, tipo, para ilustrar essa fala do Thiago, é a própria forma como a Disney, tipo, os estúdios animados da Disney, eles conceptualizam as protagonistas femininas, Uhum, que é sempre Uhum. tudo o mesmo formato de rosto, tudo, tipo, uhum, principalmente agora em 3D, que você acaba, tem um monte de artista trabalhando atrás, só que, tipo, acaba é, Ficando igual, né? uniformizando, é. Quer pasteurizando, tipo, uma, pra Quer um se exemplo enquadrar. muito bom? Quer um exemplo muito interessante que tá surgindo, que eu vejo muito, muito esse assunto surgindo, esse negócio de greve de roteiristas? Essa é a Uhum, ideia, é uma ideia errada de que, por exemplo, Hollywood está fazendo muito remake porque ninguém tem ideia original. Então é como se esse monte de remake que eles fazem não tivesse roteirista. Parece que não tem roteirista. Cria essa Uhum. ideia no imaginário, até gente uhum. profissional replica isso. Assim, é um remake lá, não tem roteirista mesmo, por isso que eles fazem remake. Porque não precisa ter ideia. Gente, mesmo um remake precisa de roteirista, a pessoa tem que escrever o remake. O remake não é só, não. Até na hora de Não é pegar decidir, o mesmo roteiro e isso, filmar, não é. inclusive, é regulamentado. Isso é regulamentado, porque tem sindicato lá, né? Isso, inclusive, é regulamentado. Até a hora de decidir o que que vai manter, o que que não vai manter do filme original, tem que ser um roteirista que decide. Não é o diretor que vai, não é um executivo que vai decidir. É um roteirista. Essa pessoa está trabalhando, essa pessoa merece ser remunerada. Mas aí cria esse papinho de, não, Uhum. não tem roteirista mesmo, ninguém tem ideia. Gente, claro que tem. O filme da Marvel que é replicado, um roteirista trabalhou nesse filme. Mas ele fez uma merda. E daí? Por causa disso, ele tem que ser remunerado? Quantas coisas merda você fez na sua vida? Você vai deixar de ser remunerado? Você trabalhou ali, você investiu hora. Então, vai criando essas ideias. São ideias perigosas que a gente fica vendo, assim, sabe? E eu acho que não é à Aham. toa, assim, novamente, assim, eu acho que não é à toa que essas ideias vão surgindo, assim, de realmente desassociar a pessoa humana do trabalho. O trabalho já é robotizado antes, ó. O É, robotizar não é só tem é, tudo a ver com a o lucro ideia, aí, né? né? Tem tudo a ver É, com né, o máximo de lucro aí com menos de investimento em qualquer outra coisa, né? Principalmente no trabalhador ali que está executando esse trabalho. É a lógica cruel, capitalista aí que nós vivemos hoje em dia. Eu queria falar um sim, pouco de educação aí, estamos quase chegando no final. Sim. É, aprender essas ferramentas pode ser uma forma de eu me diferenciar no mercado como artista. Isso vai ter essa educação eu ser educado na ferramenta. Vai Posso garantir um futuro para mim em algum lugar ali como artista ou não é o caso de eu aprender e continuar fazendo meu trabalho manual aqui e tal? garantia é complicado, né? Garantia é uma palavra muito É, forte. garantir não tem Hoje é como garantir difícil nada, ter não. garantia Mas eu acho coisa. que quem quiser, assim, não tem uma forma única de se fazer arte no mundo, né? É uma coisa que quem depende da área que você atua também, né? Porque eu acho que tem determinados setores que vai ser exigido se dominar essas ferramentas. Que nem, tipo, quando eu me formei em design gráfico, né? Quando eu formei em design gráfico, a gente aprendia Photoshop, HTML, não sei o que. Hoje em dia, um designer já tem que saber editar vídeo, fazer um 3D, não sei o que. Se exige muito mais coisa porque essas ferramentas foram surgindo e as empresas foram querendo pessoas que soubessem mexer nessas ferramentas. Então, dependendo da área, você vai ter que você vai ser forçado a aprender, sabe? É. Mas para criar arte, não, porque hoje em dia mesmo tem gente que faz arte digital, tem gente que faz arte analógica, tem gente que faz um papel com tinta ainda, com aquarela, com não sei o quê, e tem gente que faz lá no iPad dele as coisas, sabe? Então, para fazer arte não acho necessário não, mas tem setores que com certeza vai ser exigido. Arte nesse sentido meio romântico da coisa, assim, né? Sim, de Né? criar uma Tipo, da obra, sua criar um arte, quadrinho arte no filme. genuína, né? Tipo, sei lá se existe isso, mas
Não, Né? não é debochando não do que você falou não, tá? Eu só entendi que é tipo a separação mesmo do mercado. Acho que vai ter, as empresas vão começar a fazer workshop disso, né? Tipo, eu acho que Acho que já tá tendo esse já deve bobeira. estar acontecendo, né? Tipo, ai, Já deve ter vamos coach de escrever. IA, gente. Tem, não, eu vi uma palestra esses dias de um cara falando isso, assim, agora você não vai ser mais roteirista, você vai ser redator de prompt de inteligência artificial. Fiquei, uns Então, papinho meio besta, sabe? a gente estava discutindo um pouco, antes de começar o bate-papo, né, sobre essa, esse lance aí de ter a necessidade de alguém para ver se está certo o prompt, né, de avaliar a arte ali, ver se está tudo no lugar e tal, porque eu tive umas Uhum. experiências com as diversas ferramentas disponíveis de imagem, aí é um negócio trágico, né, principalmente com relação a não acertar a mão ainda, as mãos do negócio ainda, tá uma coisa bem bizarra, e os textos também, né, você falou antes também, é um Google ali, mas com muitas informações erradas, imprecisas, que podem levar a diversos erros, né, e diversas consequências ruins, como as mídias, as redes sociais em geral estão levando agora Uhum, a sociedade, né, ou vários grupos sociais aí. Então, você vai sempre ter necessário uma figura que, que, que manja ali um pouquinho do que está fazendo, um diretor de arte, né, uhum, um redator, né, essas é, figuras eu acho que vão se manter ainda de alguma forma empregadas, né, talvez, uhum. como a gente estava falando, como você estava falando antes, o Thiago estava falando antes, a galera mais embaixo vai rodar, né? É. Então, Triste. É, triste, muito Sai triste. daqui Triste. na Vamos tristeza, ficar assim. desempregados, Tá todo essa é a mundo. não, realidade. só tipo um problema Acho que não disso. tem como, gente. Corram para as colinas. É um Quer ver? futuro trágico, cara. Não tem jeito. Uhum. Uma coisa que enquanto o Yuri tava falando que eu acabei lembrando, eu acho que todo mundo aqui viu daquele curta da Netflix que Bom, teve os cenários gerados a partir de inteligência artificial. Ah, eu não Tipo, vi. eu não vi, nos não. créditos, nos Qual é? créditos mostra, tipo, o que me pegou disso, que, tipo, nos créditos apresenta que, tipo, o rascunho, o desenvolvimento da ideia foi feito por um humano e a inteligência artificial, ela só, tipo, finalizou, digamos assim, o desenho, só que precisou ainda, tipo, de uma revisão humana. Só que o Uhum. mais revoltante disso é que, tipo, nos créditos tá escrito assim, tipo, o cenário foi gerado por inteligência artificial e por mãos humanas. Não, tipo, escreve, não acredita A quem Ah, pessoa. quem foi o as humano que pessoas, é editou tipo, aquilo? humanos. Aham, aham. Humanos. É isso. Humanos. Então, Que aí, ó, Oh, um fato aí de que a gente volta ao começo da discussão, né? De que o uhum. humano deixa é desvalorizado mesmo, a ponto de ser Uhum. tanto quanto uma máquina, um computador, um Apagado. celular, né? Uma outra coisa, assim. Uhum. Né? É a lógica, de novo, e insisto nisso, e é trágico isso, é uma lógica Uhum. capitalista, né? Que assim, que Sim. desvalorizar humano é ferramenta para trabalho, não tem Uhum, subjetividade, não tem quereres, não tem sentimentos, né? É assim que, infelizmente, a classe trabalhadora, né? Todos nós aqui somos enxergados por Uhum. esse mundo capitalista aí, né? em tese, a gente poderia pensar que que a gente poderia trabalhar menos, né? Trabalhar menos e ter mais tempo de lazer. Mas não é isso que acontece, né? A gente vai No ficar. mundo utópico seria Quem assim. vai ficar trabalhando vai continuar sobrecarregado e vai ter Uhum. muita mais gente desempregada topando fazer qualquer coisa para poder ganhar o almoço, sabe assim? É legal trazer esse assunto, porque Eu eu acho que estava sim. eu tava em dúvida se trazia ou não, mas é um aspecto interessante, né? Porque, teoricamente, essas ferramentas, elas viriam para a gente ganhar tempo.
E no sentido de ganhar tempo com a família, ganhar tempo com amigos, Reduzir para jornada de aprender uma trabalho, atividade né? nova, um lazer, né? Aham. Alguns aí que gostam de ir para sauna, para balada, Ah, né? Enfim, para a galera poder aproveitar mais esses momentos. Mas ah, a gente vê que realmente, como o Thiago acabou de trazer, isso nunca vai ah, acontecer, porque É. quanto mais você consegue produzir, mais vai ser exigido que ah, você produza, ah, porque assim, a gente está no mundo cada vez com mais gente, com mais necessidade de produção, mais gente exigindo as coisas, e isso vai ah, continuar girando dessa forma, né? O ideal é que haja uma revolução aí, né? Que sejamos revolucionários e acabar ah, com essa lógica mais ah, capitalista, assim como outros países. Eu estava Uhum. vendo experiências ótimas em, se não me engano, é na Suécia e tal. A gente, eu pude ir lá visitar lá na Suécia não, mas eu conheci um casal que era de lá e a moça, ela reduziu um dia de trabalho dela para poder ficar mais tempo com a filha dela tinha poucos meses de idade, né? E assim, Uhum. ela tá ganhando, ela ganhou um pouco, tá ganhando um pouco menos, mas está ganhando mais um dia com a filha dela, né? uhum, Então, e assim, não teve uma perda significativa na renda, né? ah, Eu acho que a Uhum. gente devia olhar para essas experiências ah. de fora e O aprender um problema é pouco. que esses países eles ganham dinheiro explorando a gente aqui, né? Tem essa questão aí. A Eu experiência acho que é deles é uma mais. discussão. Os Eles privilégios que conseguem ter eles têm em eles cima da conseguem ter essa exploração dos experiência por outros. causa disso. Mas eu acho que a gente É. consegue também, assim, sendo um pouco mais, tendo uma visão mais um pouco mais romantizada da coisa, se a gente fizer tudo Uhum. direitinho aqui, a gente consegue. Se organizar Se a gente direitinho, jogar direitinho, a gente Dá pra consegue fazer. deixar de ser explorado É, por esses países e consegue também ter mais um dia de folga, em vez de trabalhar é, 6 dias, trabalha eu 4, né? não, eu Enfim, vai aumentar penso, a quantidade de empregos, porque alguém é, vai ter que substituir a minha é, carga horária que eu vou deixar de cumprir. horária. é. Eu Então, penso em renda básica universal, assim, eu penso assim, a gente vai continuar produzindo riqueza para que chegue num ponto onde a gente tenha renda básica universal, onde as pessoas sejam acolhidas, Uhum. onde a pessoa não precise é, topar, sei lá, condições sub-humanas de trabalho para conseguir ter um almoço, ter 3 refeições ao sim. dia, assim, a pessoa conseguir ter o renda básica e moradia, assim, esse é o minha utopia minimamente possível dentro dessa Uhum. lógica, assim. Não Uhum. sei nem se é possível dentro dessa lógica capitalista, mas é o que se promete, né? É o que se promete, assim, as pessoas que são mais, os capitalistas mais que passam perfume, que escovou os dentes, capitalista que escovou os dentes, eles fazem essas promessas, né, Uhum. de que a gente vai produzir, vai conseguir continuar produzindo e acolher as pessoas que precisam, mas tem questões muito mais subjetivas, muito mais complicadas do que só isso, né? A gente tem meio Uhum. ambiente, a gente tem racismo ambiental, a gente tem questão do território, a gente tem uma série de coisas que são muito complicadas, assim, que não cabe aqui, né? A gente está aqui já Uhum. extrapolando o tempo da Ah, conversa, pode estar pra lá. mas assim, eu gostaria que a lógica por trás da inteligência artificial, dessas coisas, fosse isso, fosse tipo, vamos produzir para poder a gente acolher as pessoas que precisam ser acolhidas. Uhum. Eu gostaria que fosse isso, né? Mas a O que gente o ideal sabe, seria isso, né? Já que é, essa ferramenta agiliza o ah, trabalho, então a é, gente vai trabalhar por menos horas, porque já tem uma é, ferramenta que já automatiza. Mas acaba que não é isso que acontece. É que nem a ideia do que quando a gente for trabalhar em home office, a gente vai é. trabalhar menos, sabe? E aí tem muita empresa que quando põe os funcionários para home office Não, acaba porque explorando ainda mais, e o home estressando ainda office mais por uma implica carga horária. em O home office, Você ele tem. implica em uma série de coisas. Ele implica que você vai ter que não faz sentido você pagar caro para morar num lugar, para morar naquele bairro que é perto do Uhum, seu trabalho. Aí já uhum, já quebra um monte de coisa. Aí por isso tem que voltar a sim. trabalhar presencial. Porque senão aqui não fica caro morar em Pinheiros. Ninguém vai querer mais morar em Pinheiros. Né, gente, indo por Eu esse tô, eu tô muito, caminho, eu tô muito apocalíptico hoje, gente. Desculpa. né, apocalíptico, revolucionário, tá maravilhoso, é incrível. Tá
tá no esquema desse nosso desse bate-papo aqui. É até tá difícil de Assim, falar, até estou emocionado. uhum. É, e revolucionário, né? Estamos falando de revolução. É, e agora, para encerrar, a- quais, assim, suas considerações finais aí com relação ao que a gente discutiu Ah, hoje? Ai, meu minha, gente, minha primeiro, consideração final é sindicalize, gente. Sindicalize, faz associação, associação de artista, junta com teus amiguinhos aí que estão na barraca, ó. Junta aí, vamos fazer uma associação aí. Junta aí, gente. É isso. Minha consideração final isso. é essa. Uhum. Lua. Não, eu ia falar justamente disso porque eu tô aí no mercado, né, há um bom tempinho, que nem os pelo branco da Barba entrega, mas mais recentemente eu tenho visto uma movimentação, assim, de quadrinistas se unindo mais politicamente, né? Inclusive conseguiram nessa eleição chegar lá a campanha do Lula. Hoje, quando a gente está gravando aqui esse papo, teve uma live do Lula com quadrinistas. Eu não consegui participar porque eu Legal. estava organizando uma feira, estou sem tempo para nada ultimamente. Mas eu estou vendo essa movimentação acontecendo, assim, eu estou vendo uma geração mais nova realmente mais engajada nesse sentido, cara, e eu vejo isso como uma coisa muito positiva, né? E Legal. espero que dentro das discussões É. que estão tendo, a gente, olha, tem que regular a inteligência artificial, não pode deixar atrasar que nem foi a de É. redes sociais, Redes não, cara. sociais. Uhum. Luan? Concordo, tipo, tem que se unir. E pros artistas, tipo, se informar sobre, tipo, não ficar fora dessa discussão, que eu acho que, Uhum. tipo, a ignorância só vai favorecer eles. Uhum. Uhum. E, e somos muitos aqui no Brasil, tipo, ilustradores quadrinistas, a gente, Tem. tipo, Oh, a Pokémon é um você exemplo tem. disso. Exato. A Pokécon é um Maravilhoso. exemplo muito bom disso. Então, agora, então, acho que resumindo aí, é necessário muita serenidade, muita calma com relação ao que está chegando por aí, né? As IAs aí, ou não, né? O Thiago aí está mostrando que a gente tem que ser revolucionário e tem que ir para É. cima mesmo, né? Também, mas pode um pouco de calma agora, talvez seja uma coisa boa, né? Mas também ir lá um pouco, dar uma protestada lá, talvez ajude também a gente movimentar aí essa parte da regulamentação que, pelo que eu vi Uhum. aqui, que a gente discutiu, é o fundamental nesse Uhum. momento, né? E a gente também apontou aí para a questão da aprendizagem, educação, ter conhecimento da ferramenta, pode ser algum caminho aí para esse futuro que a gente não conseguiu definir, porque é muito incerto Uhum. ainda. Esqueci de pedir para vocês falarem suas redes sociais, como é que eu faço, como é que o público faz para achar vocês. Vai lá, Mário. Hora do merchan, gente. É, Bem, então, quem quiser me acompanhar, eu estou nas redes sociais como Masquemário, MAS, underline, QE, underline, Mário. Meu site é www.masquemario.net. Lá tem meus quadrinhos para quem quiser adquirir. E na PocCon deste ano, eu vou estar lançando o Bendita Cura, edição em volume único pela editora Conrad, que vai ter um capítulozinho extra lá, vai ter um prefácio também do Cris Gonzatti, a edição vai estar assim caprichadíssima. Então, passem lá na minha Perfeito. mesinha da PocCon, adquiram um livro na Conrad, e é isso, pessoal. Boa revolução! A revolução não será televisionada, ela será transmitida pelo YouTube. Ou não, né? Porque o A YouTube tem Ou contradição. algumas não. coisas, né? Vai lá, Luan. Tá, então, vocês podem me achar no meu site, tipo, nacoluan.com. Lá tem e-mail, arroba nas redes sociais. Eu vou jogar justamente, tipo, pra forçar quem, tipo, curtiu, tipo, sair um pouco desses ambientes. Lá também eu posto meus trabalhos e eu vou fazer um merchan, tipo, do projeto de extensão que eu participo, da Agência Escola, Uhum. que tem um trabalho muito
muito foda de divulgação científica. Então, também é só procurar, tipo, na agenciaescola.com.br, nos lugares UFPR, Agência Escola UFPR. Que lá vocês podem encontrar muitas pesquisas que são comunicadas de uma forma que a sociedade, no geral, consegue entender. Foge um pouco dessa linguagem academicista Uhum. que muitas pessoas não têm iniciação para entender. E é isso. Tiago. Vai lá, Oi, Tiagão. você pode me encontrar nas redes sociais como Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H, tudo junto. Meu site está quase pronto. Quando ele estiver pronto, ele vai ser Hora Thiago, vai ser horathiago.com. Mas ele não tá pronto ainda. Então, vou ter que divulgar aí pelas plataformas mesmo. Então, você me encontra no Instagram, no TikTok, no Twitter e no YouTube. Tudo a mesma coisa. Hora Thiago, tudo junto, Hora sem H, Thiago com H. Estou lá. Assistam meus vídeos no YouTube, principalmente. E me deem um oizinho aí nas redes. E Aí, você, Yuri, maravilha. também. Agradeço a todos vocês aí, os convidados, né, que participaram desse bate-papo aí. Agradeço ao público que também está nos assistindo nesse momento. PocCon, lembrando, 10, né, 9 e 10 de junho, lá no Eu Centro vou. Cultural Vergueiro. Espero vocês lá, nossos convidados todos lá. O Mário com certeza estará lá. Eu com Eu acho que eu certeza vou dar uma passadinha lá. estarei lá, Também vou estar né? lá, esqueci de falar. Então, quero todo mundo lá. E quem quiser pode me seguir nas redes sociais aí, Instagram é Yuri Andrei Autor, no Twitter é Yuri Yu Andrei. E também siga a PocCon também nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que é POC_com. Bom, um grande beijo para todo mundo e até o próximo evento, até tudo. Beijão, gente. Obrigado por tudo. Beijo. Gente, Beijo, pessoal. Ah, a Popcorn é gratuita, viu, gente? né? Importante Ah, lembrar. A gente se vê lá. a faixa.